Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Natália Guimarães e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre 5 lições que eu aprendi nesse ano de 2025 que podem salvar a tua saúde emocional. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo de hoje. E antes de eu começar a conversar com vocês sobre essas lições que eu aprendi em 2025, vale salientar que eu aprendi isso tudo junto com o auxílio da terapia, tá? Não foi uma coisa que eu aprendi assim sozinha. Obviamente teve as minhas vivências, mas a terapia ela me ajudou a ter um pouco mais de clareza sobre esses pontos. E o primeiro aprendizado de 2025 que eu deixo para você aí, que foi muito importante para mim, é o seguinte: não nade em mar de tubarões. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente permite que as pessoas façam e falem coisas da gente, porque a gente deu espaço, deu abertura para que isso acontecesse. E eu vou dar um exemplo. Eu, tipo de pessoa que quando alguém me chamava para sair, para fazer alguma coisa, quando eu tinha dinheiro, eu dizia, tá, vamos. Mas quando eu não tinha dinheiro, eu dizia que não ia e falava o motivo, que era não tenho dinheiro. E aí, muitas vezes, eu levava a fama de a pessoa que é pirangueira, a pessoa que não gosta de gastar dinheiro, a pessoa que é mão amarrada e tudo mais, quando na verdade não era, quando na verdade eu, de fato, não ia, porque eu não tinha o dinheiro ali naquele momento para poder ir. Aí as pessoas diziam, mas coloca no cartão, mas faz isso, faz aquilo, mulher, passa no meu cartão, depois tu paga. Só que eu não gostava dessas coisas, eu gostava de ir com o meu dinheiro e não gostava de colocar determinadas coisas assim em cartão de crédito porque eu achava desnecessário. E aí muitas vezes as pessoas me colocavam dentro dessa situação. E aí eu fui percebendo que isso acontecia também em outras coisas da minha vida. Quando eu abria a minha vida para contar alguma coisa que acontecia ali, algum sentimento meu que eu estava sentindo ali naquele momento, e aí eu começava a compartilhar com algumas pessoas e sempre era mal interpretada ou era mal compreendida. Então, assim, quando eu entendi que a gente não deve nadar em mar de tubarões e que a gente não deve dar munições para que as pessoas falem coisas da gente ou que elas nos coloquem em posições do qual não nos pertence, uma chavinha virou assim na minha cabeça, sabe? E eu simplesmente entendi que eu não precisava dizer para as pessoas determinadas coisas, eu não precisava me justificar. Simplesmente dizia, não vou e acabou-se. Não dizia o motivo, não dizia nada. Se acontecesse algum imprevisto, eu falava assim por cima, uma coisa bem superficial, mas eu não dava munição para as pessoas. Porque é muito fácil para as pessoas olharem a situação de fora, opinarem uma opinião equivocada sobre você, sobre determinada situação, sem estar na sua pele. Então, assim, se você é daquele tipo de pessoa que gosta de compartilhar tudo da sua vida com os outros, que gosta de saber a opinião das pessoas, eu te dou 2 conselhos. O primeiro é você falar de fato com uma pessoa que você realmente sinta confiança e que essa pessoa não vá lhe julgar. E o segundo é que, se você não tiver ninguém, conversa com Deus, faz terapia, sabe? Uma coisa assim que eu aprendi em relação a isso é porque tem coisas na sua vida que você faz ou que você sente que de verdade as pessoas não vão entender. As pessoas não vão entender o fato, por exemplo, de você ter um determinado objetivo e dentro desse determinado objetivo você precisar abrir mão de certas coisas, abdicar de algumas coisas que você fazia em prol desse objetivo para se conquistar aquilo dali. Então tem gente que não vai entender, tem gente que vai achar que é besterol, tem gente que vai dizer, só se vive uma vez. E aí a gente fica sempre nessa de estar se justificando sobre as nossas próprias escolhas. Então, quando eu aprendi isso, precisamente, minha gente, relacionado a questões financeiras, eu parei de estar me explicando para as pessoas e parei de estar expondo a realidade dos fatos. Então, assim, se alguém me chamasse para sair e eu não tinha dinheiro, eu simplesmente dizia, não vou conseguir ir.
ou dizia, não posso. Simples. Se alguém me perguntasse o motivo, dependendo da pessoa, eu falaria. Mas se fosse uma pessoa que eu já sei que essa pessoa ela vai me criticar, ela vai querer meio que tirar onda, meio que querer fazer você de motivo de chacota, então você não vai contar, você não vai expor. E assim, um outro ponto também relacionado a isso é que assim, muitas vezes a gente ou tá com uma saúde emocional, né, mental mais fragilizada, a gente tende a querer compartilhar as nossas fraquezas com outras pessoas. Isso é um erro muito grande, a gente contar os nossos defeitos, a gente contar coisas muito profundas que a gente vivenciou para pessoas que a gente conheceu agora há pouco, para pessoas que a gente sabe que no fundo ela não vai falar nada ali que vai lhe agregar. Então, assim, tem coisas que a gente de fato não deve falar. Tem fraquezas nossas que a gente não deve falar. Quem só tem que saber é você e Deus e mais ninguém, sabe? Porque tudo que não agrega na sua vida não precisa ser falado. Então, porque assim, quando a gente começa a falar muito das nossas fraquezas, dos nossos defeitos para outras pessoas, de coisas ali que a gente erra, etc e tal, a gente, além de estar dando munição para essas pessoas falarem coisas que não são verdades ou que não fala sobre você de fato, você vai também dar permissão a essa pessoa a ditar coisas na sua vida, ditar aquilo que você deve fazer, ditar aquilo que você deve ser a partir da lente dela e não da sua, entende? E a sua vida precisa ser vivida dentro da sua ótica e não dentro da ótica e do olhar de outra pessoa. O segundo aprendizado de 2025 foi: não existe momento perfeito para se começar algo. Gente, quando eu entendi isso, uma chavinha na minha cabeça virou de um jeito assim que eu fiquei, caramba, realmente é verdade. E quando eu aprendi essa lição, foi precisamente sobre a questão do empreender, foi sobre a questão do trazer vídeos aqui para o YouTube e todo esse contexto aí relacionado a qualificação profissional, relacionado a crescimento profissional e etc e tal, sabe? Então, assim, quando eu entendi que não existe momento perfeito para começar alguma coisa, essa chave virou porque ou eu fazia aquilo dali naquele momento com o conhecimento que eu tinha dentro das minhas possibilidades, para a partir daí eu ir melhorando e galgando novos caminhos, ou eu simplesmente não ia sair do lugar. E assim é a vida. Muitas vezes a gente quer começar alguma coisa, seja na área profissional, na área de estudos, na área de cuidado pessoal, na área de finanças, enfim. A gente quer começar com tudo perfeito. Tipo, nossa, eu gostaria de começar a investir e estudar um pouco sobre educação financeira. Pô, mas eu não posso colocar R$ 200 todos os meses, eu posso colocar 50. Ah, não vou colocar não, R$ 50 é muito pouco. Mas não sabe ela que de 50 em 50 a gente vai aumentando o nosso patrimônio, sabe? Então, assim, a gente precisa começar de algum lugar. E comigo esse ponto tocou muito forte na questão do empreender realmente com a parte do design gráfico, do qual eu queria, né? Eu estava ali no processo de estar buscando mais conhecimento sobre a parte de gerenciamento de redes sociais, além do serviço de social media, design, né? Todo essa proposta aí dentro desse mercado que é tão amplo. Então eu ficava pensando, meu Deus do céu, mas eu não sei de muita coisa, eu ainda não sei, não tenho domínio, né, dos programas ali que são utilizados pela grande maioria dos designers, mas eu comecei de algum lugar, sabe? Eu comecei com aquilo dali que eu tinha, com aquilo dali que eu conseguia, entende? Então a gente precisa começar. Uma vez eu vi algo no Instagram que me chamou muita atenção, cara, de verdade. Que eu olhei assim, eu fiquei, caramba, aquilo foi um tapa na minha cara tão grande, minha gente, que assim, eu guardei isso pra mim de verdade, para que eu nunca mais esqueça de onde eu tenho que começar e aonde eu quero chegar. E aí, basicamente, o que dizia nessa postagem era que a gente deveria respeitar o nosso processo. Para a gente conseguir ser excelente naquilo que a gente quer, naquilo que a gente faz, a gente primeiro precisa ser iniciante.
E a gente sabe como é o corre de um iniciante para conseguir um cliente, para conseguir divulgar seu trabalho, para conseguir precificar o seu produto, as coisas ali que você vende ou o seu serviço. Depois do iniciante, a gente precisa galgar um novo caminho para poder ser bom. Veja, a gente não pula do iniciante para o excelente. A gente precisa ainda passar pelo processo de ser bom. Depois do bom, a gente precisa caminhar, continuar caminhando para ser ótimo. Para a gente já começar a ter referências aí das pessoas, as pessoas olharem para a gente e dizer assim, cara, ela é uma ótima profissional, ele é um ótimo profissional. E começar a questão das indicações, sabe? Para depois que você se tornar ótimo, você se tornar excelente naquilo que você faz. Você se tornar referência. Então, olha de onde a gente saiu para onde a gente precisa ir. Então, é um caminho que a gente precisa percorrer e que não tem atalho, sabe? O quanto antes a gente entender isso em qualquer área da nossa vida, minha gente. A mesma coisa a questão do emagrecimento, do cuidado pessoal. A gente precisa começar sendo iniciante, sabe? Quando a gente começa, por exemplo, um processo de buscar uma alimentação mais saudável, a gente não vai ser 100% perfeito, bem como o processo em si nunca é. Mas a gente vai iniciar aquilo dali, tentando modificar os nossos hábitos, tentando beber mais água, tentando diminuir aquela quantidade de comida que a gente comia, tentando inserir aí pelo menos um legume, uma fruta na alimentação. E assim a gente vai galgando caminhos e vai colhendo resultados. Entende? Então isso foi uma coisa que pra mim eu guardei assim de um jeito que eu digo, cara, eu tenho condições de começar. Eu tenho condições de começar por aqui. E eu vou galgando o meu caminho até um dia conseguir ser excelente. Pode demorar o quanto for, mas vai chegar. Depende de você, depende única e exclusivamente da gente mesmo. De fazer esse processo, de não desistir no meio do caminho. O terceiro aprendizado de 2025, minha gente, foi o seguinte, foi uma coisa que eu demorei bastante para aprender, mas graças a Deus eu estou nesse processo mais consciente, eu diria, sobre isso. Que é assim, ó. Quanto mais você foca em você, nos seus hobbies, no seu autocuidado, mais a sua autoestima ela é fortalecida. Por que eu estou dizendo isso, minha gente? Porque antigamente eu tinha uma visão de que a autoestima ela só se relacionava apenas à forma como a gente se via no espelho, em relação a estar bem com o nosso corpo, a gostar do nosso rosto, da nossa aparência física. Mas com o tempo eu fui entendendo que não é isso. A autoestima ela não é só isso. E que para a autoestima ela ser construída, a gente precisa de vários pilares. E um desses pilares é a manutenção de quem a gente é, tanto externamente falando como internamente falando. O externamente falando é o seguinte, quando eu faço as minhas unhas, eu tô com a unha arrumadinha, eu tô com a sobrancelha feita, eu tô com o cabelo arrumadinho, eu me sinto bem comigo mesma, entende? E aí o fato do meu corpo ser um corpo gordo não anula o fato de eu estar me sentindo bem comigo mesma. Porque eu fiz essa manutenção, mínima ali que seja, do meu autocuidado. Eu fiz a minha unha, eu fiz alguma coisa por mim. Eu ajeitei o meu cabelo, eu fiz a minha sobrancelha. Então, assim, quando a gente foca nisso daí, na manutenção do nosso autocuidado, a nossa autoestima ela é fortalecida. Porque eu entendi que a autoestima ela é construída. A gente não nasce com a autoestima boa ou regular ou sei lá o quê. A gente constrói ela dia após dia, de acordo com as coisas que a gente faz pra gente. Quando a gente se compromete em ir para academia tantas vezes na semana, quando a gente se compromete a fazer pelo menos uma refeição mais saudável, tudo isso é a gente trabalhar o nosso autocuidado e fazer alguma coisa para construir essa autoestima. E aí, internamente falando, quando a gente foca nos nossos hobbies, quando a gente começa a prestar atenção nos nossos valores, nos nossos inegociáveis, isso também fortalece a nossa autoestima internamente. Por quê? A partir do momento que eu tenho essa consciência daquilo que é negociável para mim, de quais são os meus valores e daquilo que faz eu ser quem eu sou, isso me fortalece como pessoa, como mulher. Entende? E aí no seu caso também como homem, né? Se tem homens aqui que assistem esse canal. E aí, muitas vezes eu ficava me sentindo meio antiquada,
por eu ser quem eu era, porque assim, na realidade, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito, por exemplo, de estar embalada, de estar bebendo horrorosamente. Eu bebo muito raramente e assim, é basicamente um copo de caipirinha porque eu gosto realmente do sabor e do vinho. Mas eu não sou uma pessoa que eu bebo para me embriagar, que gosto de estar embalada em festa, em arruaça, em coisas assim. O meu rolê é outro, sabe? Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de assistir filmes, séries, né, doramas que eu amo. Eu gosto de tomar um café, eu gosto de desenhar, de pintar, sabe? De escrever. Então, assim, a gente precisa fazer coisas que fortalecem quem a gente é. Então, quando a gente foca na gente e foca em fazer as coisas que fazem sentido pra gente, a gente se fortalece, porque a gente entende que aquilo dali é quem a gente é. E não adianta a gente querer mudar. Então, veja, não adianta eu, sabendo que eu sou uma pessoa mais caseira, mais introspectiva, querer mudar e ser uma pessoa do nada extrovertida, que fala com todo mundo, que brinca com todo mundo, que mesmo sem ter proximidade, sabe, que começa a sair para aquilo outro. Não adianta, porque eu sei que em algum momento aquilo dali vai pesar para mim, porque não é aquilo que eu sou de fato. Entende? Então isso foi uma coisa que eu demorei muito para aprender e que eu tô nesse processo de fato de construir isso daí na minha mente, né? De fortalecer esse pensamento do autocuidado, tanto o externo como o interno. Então assim, continue fazendo aquilo que move você. Continue fazendo aquilo que faz você ser quem você é. E não mude, porque você não precisa mudar por exatamente ninguém. Quem gostar de você vai gostar de você do jeito que você é. Quem gosta da sua amizade, quem gosta de você para ter algum tipo de relacionamento amoroso e coisa do tipo, vai gostar de você exatamente por aquilo que você é. Você não precisa mudar absolutamente nada para caber em exatamente ninguém, minha gente. Ninguém. O quarto aprendizado é sobre a gente aprender a focar no longo prazo. Isso, minha gente, que eu aprendi, que eu ainda estou novamente aí no processo, porque é um aprendizado, quando a gente aprende algo na vida da gente, nunca é uma coisa que se encerra por aqui, é uma coisa que sempre vai continuando com a gente até o fim da vida. Então, assim, quando eu aprendi sobre focar no longo prazo, eu me referi muito à questão do meu processo de emagrecimento, de melhorar aí as minhas taxas e, enfim, me olhar no espelho e me sentir melhor com o meu corpo, né? E aí, quando eu comecei a entender essa questão do longo prazo, eu parei de ficar me cobrando tanto por resultados rápidos que no meu caso não vão acontecer, nem se eu querer, entende? Por conta das minhas condições, por causa de hábitos que ainda estão sendo fortalecidos, estão sendo construídos, mas eu comecei a olhar a minha caminhada, sabe, desse ano, em relação a isso, em relação a buscar uma qualidade de vida melhor. E aí eu fui percebendo dentro desse ano que, por mais que eu não tenha tido uma perda ali de peso considerável, porque de fato aí eu só devo ter perdido de fato uns 5 quilos no máximo, mas eu acredito que eu devo ter tido um reganho de peso, né? Porque novembro e dezembro agora foi complicadinho, está sendo em relação a manter a alimentação, mas eu conquistei algumas coisas e a gente precisa aprender a celebrar essas pequenas vitórias. Então, por exemplo, uma coisa que eu consegui ao longo do ano manter uma constância ali de pelo menos 3 vezes na semana foi a questão da musculação. E antigamente eu era uma pessoa que eu odiava musculação. Eu detestava a ideia de ter que estar dentro de uma academia cheio de gente que só quer inflar o ego, puxando um monte de ferro, puxando um monte de peso. Eu ficava, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu odiava. Tanto que eu sempre começava, passava 1, 2 meses no máximo, parava, não continuava. E eu entrei na musculação desde março desse ano e eu permaneço até agora. Então, assim, no meio do caminho eu descobri algumas coisas que me impediram de treinar direito, como a questão do problema do meu joelho, que eu descobri que eu tenho um derrame articular nos 2 joelhos, né, que é uma inflamação ali nas articulações, mas assim, graças a Deus voltei a treinar já, um treino adaptado ali para minha realidade de agora, e o importante é não desistir, né?
Mas uma outra coisa que eu também percebi é que, embora eu não tenha perdido um peso muito considerável na balança, enfim, eu consegui simplesmente regular a minha glicose. Quando eu fiz meu exame de rotina esse ano de sangue, eu percebi que a minha glicose ela estava ok, ela estava ali no padrão de uma normalidade, coisa que antigamente não era. Todos os anos, quando eu repetia os meus exames de rotina, sempre a minha glicose ela dava alterada, sempre ela dava aí um pouquinho acima. E esse ano foi diferente. Esse ano, quando eu fiz os exames, estava exatamente tudo normal. Então, assim, isso para mim é uma pequena vitória que tem que ser comemorada assim. Obviamente que a ideia ali, o objetivo para 2026 é continuar fazendo aquilo que eu já vim construindo ao longo desse ano. E isso para mim, minha gente, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez eu vou para o ano seguinte, para o ano de 2026, com o sentimento de continuar aquilo que eu já estava fazendo por mim. E não com o sentimento de recomeçar como sempre acontecia, de eu parar, começar a ficar 1, 2, 3 meses no máximo, parar e não querer fazer mais nada, sabe? E ficava sempre nesse ciclo de recomeços e mais recomeços e nunca uma continuação. Então, assim, quanto mais a gente focar no longo prazo, menos a gente vai se cobrar e mais a gente vai buscar internalizar na mente da gente coisas que a gente precisa fazer para poder se chegar no resultado. Então, se eu sei que o que eu preciso fazer é continuar o que eu estou fazendo, me alimentando melhor, praticando atividade física, buscando beber uma quantidade boa de água, buscando dormir melhor, eu sei que a longo prazo aquilo dali vai me fazer muito bem e vai me fazer chegar no resultado que eu quero, que leva tempo. Então, o que fica assim de lição nessa parte, sabe, para mim, é que o caminho ele importa mais do que a chegada. Inclusive, foi uma frase que eu coloquei assim na minha cabeça para que eu nunca esqueça que eu preciso continuar caminhando, eu não posso desistir. E se eu pensar em desistir ou desistir, que eu vá lá e me pegue pela mão de novo e ó, bora continuar, não vamos parar. A gente deu uma escapulida aqui, a gente errou aqui, mas bora continuar, porque é pra frente que se anda, sabe? Então foi isso que foi algo que ficou muito dentro de mim. E o último aprendizado, que ele faz um link lá com o primeiro, relacionado a gente não nadar em mar de tubarões, é não se explique demais. Minha gente, a gente precisa aprender a falar não e ponto final, porque o não já é uma resposta muito clara quando alguém nos pergunta algo, sabe? Antigamente eu era a pessoa que falava o não mais uma vírgula e começava a me justificar do porquê daquele não. Ou falava um sim e começava a justificar o porquê daquele sim. E eu comecei a entender ao longo do tempo, né, ao longo desse ano, que eu não preciso explicar depois do não. O não em um ponto já é uma resposta completa. Eu não preciso dizer o porquê. Eu não preciso me explicar diante das minhas próprias escolhas. São as minhas escolhas. Se eu quebrar a cara ou não, quem vai lidar com as consequências dessas escolhas sou eu. Então eu não preciso estar me explicando demais para as pessoas. Ó, alguém me perguntar, vamos para tal lugar? Não posso. Ah, mas não pode por quê? Porque eu não posso. Simples. O não já é a resposta completa, minha gente. E quando eu entendi isso, ó, na minha cabeça virou uma chave assim, tão grande, mas tão grande, que eu literalmente parei de estar me explicando mesmo para as pessoas, sabe? É simplesmente não, sim, acabou. Ou uma resposta muito curta e olhe lá, porque na real ninguém sabe nem dos teus porquês, nem das razões pelas quais você fez determinada escolha e ninguém precisa saber mesmo não, quem só tem que saber é você, sabe? E mais ninguém. Então, o não é uma resposta completa. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele ficou um pouquinho grande, mas é porque eu precisava compartilhar isso com vocês. Eu espero que faça sentido para você. Comenta aqui embaixo comigo
qual foi o aprendizado aqui das coisas que eu falei que mais chamou a atenção, que mais fez você refletir aí sobre a sua vida. Compartilhar com aquele teu amigo, com aquela tua amiga que gosta desse tipo de conteúdo de desenvolvimento pessoal, de conversa sobre a vida, de organização pessoal com papelaria de maneira funcional e criativa. E é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro bem grandão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!